Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Boa noite. Glória. Rapaz, que coisa linda. A igreja está... Meu Deus, que coisa tão linda. Aleluia. Você está bem, irmão? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, enquanto família, enquanto igreja. Pai, nós somos gratos a você, Pai, por tantas coisas que você tem feito no nosso meio, pelo alinhamento, pelo discernimento desses dias, pela expansão. Pai, nós estamos aqui porque nós confiamos em você. Nós estamos aqui porque nós esperamos algo de você, nós esperamos um direcionamento seu. Pai, nós estamos aqui porque nós confiamos na sua palavra que é viva. Nós já conseguimos perceber a sua presença nesse lugar, Jesus. Que presença maravilhosa, Pai. Pai, eu oro por corações abertos a receber da boa semente da palavra. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de incredulidade. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade caindo por terra agora, em nome de Jesus. Sim, eu declaro em nome de Jesus, espírito de fé. Espírito de fé. Espírito de fé para crer naquilo que está escrito. Aleluia. Pai, eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de mudanças. Mudanças de rotas, mudanças de estações. Eu creio, Jesus, que a sua unção é capacitadora. Eu creio que a sua unção vai romper paradigmas essa noite. Obrigado, Pai, pela tua unção. A tua unção que é palpável, que transforma a nossa vida por completo. Aleluia, em nome de Jesus. Irmãos, nesse mês de novembro, o nosso ministério está fazendo está comemorando 49 anos, né? Porque o aniversário é em setembro, não é isso, pastor? O aniversário é em setembro, mas nesse ano nós estamos comemorando, né, em novembro. Mas 49 anos. E neste mês, nesta igreja, nós estamos falando dos pilares do nosso ministério. Já foi falado sobre amar a Deus, amar a palavra, amar pessoas, né? Foi falado da expansão. E hoje a gente vai falar de unção. Aleluia, diga aleluia. Unção. Irmãos, não tem como fazer nada sem a unção. Nós só estamos aqui por conta da unção. E muitas vezes a gente está aqui nesse ambiente e as pessoas falam unção para lá, unção para cá. Pedro agora disse que vai falar sobre unção, que é um dos pilares do nosso ministério, né? Nós amamos a unção de Deus. Que danado é unção. Danado não. Não pode falar por danado não. Está repreendido. O que será unção? Força do hábito. De expressão. Unção, vamos abrir Salmos capítulo 133, amém? Salmo 133. Hoje nós vamos passear bastante pela palavra, pela Bíblia. Porque a Bíblia é unção pura, amém? É por meio da palavra que nós nos tornamos ungidos, amém? Aleluia. Aleluia. Salmo 133, versículo 1 e 2. Aleluia. Aqui um músico ungido por Deus, cheio da unção. Aleluia. Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Sabe, irmãos, a palavra diz que na antiga aliança 3 tipos de pessoas eram ungidas. Diga, 3 tipos de pessoas eram ungidas na antiga aliança: reis, profetas e sacerdotes. Agora diga, na nova aliança, eu
Como cristão, eu sou ungido no novo nascimento. Diga, a unção de Deus permanece em mim e eu posso discernir todas as coisas. Aleluia, você pode dar um aleluia? Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse texto de Salmo 133 retrata Arão. Arão é um sacerdote. Ele representa o sacerdócio, ele representa o trabalho de Deus na terra. Então Deus, para usar pessoas, ele deposita o poder dele sobre essa pessoa ou dentro dessa pessoa, para que essa pessoa consiga agir por meio dele. Ou seja, para eu fazer algo para o Senhor, para eu ter uma caminhada perante os caminhos dele, eu preciso confiar naquilo que ele depositou sobre mim. Diga, eu preciso confiar no que o Senhor depositou sobre mim. Diga assim, o Senhor depositou algo muito poderoso sobre mim. Isso alegra você ou deixa você preocupado? Isso é motivo de alegria? E por que você está com a cara triste? A Bíblia diz que ele nos ungiu com óleo de alegria. Alegria. A palavra diz que o Senhor no seu trono ele está rindo dos seus inimigos. A gente não olha para Deus como um Deus frustrado, como um Deus irado, como um Deus triste. Ele nos ungiu com o óleo da sua alegria. O Senhor fala lá em Neemias: por que vocês estão abatidos, contristados? A alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, se essa unção, ela representa o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que vem habitar dentro de nós. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um cristão apático, triste. Quando eu olho para a palavra, eu não consigo ver o Senhor Jesus triste. Quem consegue ver o Senhor Jesus triste na palavra? O Senhor Jesus, ele andava debaixo dessa unção. Daqui a pouco a gente vai ler sobre essa unção sobre Jesus. Mas nessa introdução o que eu quero falar é o seguinte: dentro de nós existe algo muito poderoso. Muitas vezes a gente está aqui na igreja e algumas pessoas estão pregando, aí abrem lá no livro dos reis e vê o quanto o profeta Elias foi usado de forma poderosa. Olha para Eliseu e viu que Eliseu andou com a unção dobrada de Elias. E diz assim, nossa, como Elias foi um homem poderoso. A gente olha para Isaías e diz assim, nossa, que unção Isaías tinha. A gente olha para Davi e diz assim, nossa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente olha para essas pessoas e começa a admirar as histórias deles. E muitas vezes quando a gente começa a admirar, é lícito admirar as histórias, é lícito se inspirar nessas histórias. Agora nós precisamos ter as nossas próprias histórias com Deus. Quem aqui quer ter a sua própria história com Deus? Irmãos, eu tenho certeza absoluta que se você está aqui, é porque você quer ter a sua história com Deus. Você não quer somente ficar vendo as pessoas cantar, ver as pessoas pregar, vendo as pessoas se alegrar no espírito, e você diz assim, nossa, o que essa pessoa está sentindo? E nessa noite, eu quero te fazer sentir. Eu não, mas o Senhor quer que você sinta aquilo que aqueles homens que a gente admira na palavra sentiram. Hoje o Senhor quer nos fazer sentir aquilo que grandes homens de Deus que a gente admira sentem. Muitas vezes a gente se acha inferior, gente. A gente, misericórdia, a gente tem um complexo de inferioridade. Está repreendido em nome de Jesus? Tem um louvor muito... Dá um sol, por favor. Tem um louvor muito conhecido que a gente canta muitas vezes aqui no Ciclo da Oração, nos Alfa a gente canta também. Escuta isso. Eu quero que valorize o que vocês têm. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo a dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem, sim. Eu venho
Vamos lá. Vamos lá. Ele se move. Ele está em você. Até com gemidos. Aí você pode então perceber. Por isso, exalte a Senhor. Você tem o valor. Você tem o valor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso. Diga isso para o irmão do seu lado. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. É o que nós temos de mais precioso. A unção do Espírito Santo que se move dentro de nós. A unção do Santo que nos ensina todas as coisas. Sabe aquelas pessoas lá, Elias, Eliseu, Davi, Isaías, Jonas e todos os outros profetas, Daniel. Irmãos, eles andavam com uma porção do Espírito de Deus sobre eles, para fazer algumas coisas. Os cristãos na Nova Aliança, eles recebem essa porção dentro deles. Muitas vezes a gente não consegue perceber a dimensão disso, ou muitas vezes a gente não reconhece isso. E nós precisamos reconhecer a unção de Deus que permanece em nós, para que a gente possa desfrutar dessa unção. Diga assim: se eu não conheço a Deus, eu não posso desfrutar dele. A Bíblia diz, eu vou ler daqui a pouco, mas a Bíblia diz lá em Atos capítulo 10, versículo 38, que Deus ungiu Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Da mesma forma que Deus ungiu Jesus homem, da mesma forma que Deus ungiu Jesus homem, nós, enquanto filhos de Deus, a Bíblia diz que Ele também nos ungiu, da mesma forma que Ele ungiu Jesus homem. Irmãos, o nível que nós precisamos andar é o nível do nosso Senhor Jesus. Porque não foi diferente aquilo que Ele depositou em nós enquanto igreja. Foi para isso que o Senhor nos conquistou. Para andar debaixo do poder, debaixo da unção. Para andar em dependência a essa unção. Sabe, muitas vezes a gente não consegue discernir as coisas porque a gente não está atentando para aquilo que foi depositado dentro de nós, que foi algo muito poderoso. E muitas vezes a gente anda vagando para um lado e para o outro, inconstantes nos nossos caminhos, porque a gente não entende aquilo que Ele depositou sobre nós e em nós. Eu não estou falando que a gente não pode ter momentos de dificuldade ou aflição. Isso vai vir para todo mundo. Agora, o que a gente não pode perder de vista é de que a presença dEle permanece em nós. Muitas vezes a gente chega num culto ou chega em algum local, a gente vai orar, a gente diz assim: Senhor, entrando na sua presença. Eu acho que eu já falei algumas vezes isso aqui. Irmãos, a gente só pode entrar em um lugar que a gente saiu. A gente só pode entrar na presença de Deus se a gente tiver saído dela. Amém? Quem entende isso? Amém? A gente só pode entrar na presença de Deus se a gente tiver saído dela. Quem é que sai da presença de Deus? Ninguém. A gente não. A Bíblia diz que a gente não pode se esconder do Senhor. Se eu subir no céu, Ele lá está. Se eu descer ao mais profundo da Bíblia, Ele está lá também.
Para onde eu me esconderei da sua presença, Pai? Sabe, irmãos, então a gente precisa permanecer nesse ambiente. Nós precisamos permanecer no ambiente onde a presença de Deus está. E nisso eu não estou falando das quatro paredes da igreja. Eu estou falando de um ambiente espiritual que nós preparamos para que a presença dele nos envolva de tal forma que não seja mais a gente que direciona os nossos passos, mas o próprio Senhor que nós nos relacionamos, ele direciona os nossos passos. Mas Pedro, é muito difícil, Pedro, porque tu não sabe, Pedro, como é o meu dia a dia, tu não sabe o que acontece, mas sabe do que eu sei? De uma certeza absoluta, é que a Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, a unção, ela é capacitadora. Na nova aliança, todo cristão nascido de novo, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro dessa pessoa. Diga, quando eu nasci de novo, o Espírito Santo vai habitar dentro de mim. Aleluia. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 20. Não precisa abrir não, irmãos, eu vou ler para vocês. Evangelho de João, capítulo 20, do 21 ao 23. Jesus Cristo, ele tinha ressuscitado. E ele chega no meio dos irmãos e diz o seguinte: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Veja, o Senhor, Ele não nos deixou órfãos. O próprio Senhor, Ele disse assim: olha, eu vou preparar lugar para vocês. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito, vou preparar lugar. Mas olha, eu vou, mas eu voltarei e permanecerei com vocês. É por isso que a palavra diz que Ele soprou. Aquilo que Ele recebeu, Ele nos deu. Diga, aquilo que o Senhor recebeu, Ele me deu. É muito interessante, irmãos, porque Jesus, quando Ele está lá na cruz, depois de ser crucificado, Ele diz o seguinte: Pai, por que me abandonaste? Jesus era tão dependente do Espírito Santo, tão dependente, mas tão dependente do Espírito de Deus, que era Ele mesmo. Mas a Bíblia diz que Ele se despiu de sua glória, e quando Ele se despe da sua glória, é por isso que Ele recebe uma porção. Jesus é Deus, amém? É o Deus que se fez carne, mas a Bíblia diz que Ele se esvaziou da sua glória. Por isso que Jesus foi ungido, porque Ele se despiu da sua glória. Mesmo subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. Então Jesus Cristo, Ele recebe uma porção do Espírito de Deus. E em toda a trajetória dele, Ele andou dependente do Espírito Santo. Dependente. Diga, eu preciso ser dependente. Eu preciso ser dependente. Eu preciso ser dependente. Ah, irmãos, quem é dependente do Senhor usufrui de algo mais real dele. Ah, irmão, todas as vezes que eu subo aqui para ministrar, e eu vou voltar para o assunto, fique tranquilo. Todas as vezes que eu sinto que eu venho, que eu sei que eu vou ministrar, eu me sinto incapaz. Sempre eu me sinto incapaz. Mas todas as vezes que eu começo a ministrar, o Senhor, Ele vem com uma graça tão poderosa dentro de mim, que eu digo, meu Deus, só pode ser Deus. Eu digo, Senhor, eu não estou conseguindo organizar os pensamentos, e está esse negócio aqui, eu anoto aqui. Aí eu começo a anotar, e daqui a pouco eu fujo daquilo que eu estava anotando. Eu penso uma coisa, vem outra coisa na cabeça. Eu digo, Senhor, me dá graça, Pai. Aí o Senhor falou comigo o seguinte: você precisa da minha unção.
Você só precisa depender da minha unção. Diga, eu só preciso depender da unção. Ah, irmão, quando eu estou aqui, não sou eu que faço, é a unção que está em mim, que faz todas as coisas. Aleluia. A unção que está em mim, irmão. Você está vendo Pedro pregar? Não é Pedro, é a unção. É a unção que está fazendo. Talvez você esteja sentindo alguma coisa queimando dentro de você. Nossa, aí você diz assim, nossa, Pedro é desenvolto, Pedro é desenrolado. Não, irmão, é o Espírito Santo que está agindo. Porque se tirar o Espírito Santo de mim, só fica Pedro. E Pedro é carne, não presta para nada. Mas o Espírito, ele habita em mim. O Espírito habita em você. Ah, irmão, se toda igreja fosse dependente do Espírito de Deus. Ah, se toda igreja fosse dependente, irmãos. Aleluia. Mas quando o nível de fome for tão grande na igreja, quando o nível de dependência do Senhor for tão grande, quando o nível de expectativa pelo Senhor for tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, então vai acontecer aquilo que a gente espera. O Senhor, ele vai raiar nos céus. Nós precisamos amar a unção, irmãos. Amar a unção. Amar o Espírito Santo de Deus. Quem aqui lembra de Simeão e Ana, lá no livro de Lucas, que estavam esperando a vinda do Senhor? A palavra diz lá em Lucas que uma profetisa chamada Ana e um outro homem chamado Simeão estavam aguardando a vinda do Messias. E eles ficavam constantemente no templo orando, buscando o Senhor, dizendo, eu quero ver o Messias, eu quero ver o Messias. Eu quero ver o Messias, eu quero ver o Messias, eu quero ver o Cristo. Diga assim, Deus responde a oração. Deus responde a oração. Ai, irmão. Eu fico imaginando o nível de expectativa que aquela mulher, que aquele homem estavam. Eles tinham desejo pela vinda de Jesus, pela vinda do Messias. E eu tenho convicção no meu coração de que a vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus vai ser dessa mesma forma. Quando existia um desejo tão grande pela vinda dele, mas tão grande. Atos 2 fala da descida do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos, não se afastem de Jerusalém até que do alto sejais revestidos com poder. Em outras palavras, não se afastem de Jerusalém até serem ungidos. E a palavra diz que eles ficaram lá em oração constante, 120 pessoas, eles estavam lá, naquele ambiente. Até que o Espírito Santo veio. E encheu toda a casa. Todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. Quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aleluia. Aleluia. E o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas que estavam lá sentadas. Irmãos, aquelas pessoas que estavam lá não foram embora. Elas estavam com expectativa, esperando a unção. Não saiam até que sejam revestidos de poder. Então, quando o poder veio, aconteceu aquele movimento todinho que a maioria daqui, todo mundo já sabe como é. Foi um movimento poderoso, a igreja foi cheia do Espírito Santo, as pessoas começaram a se mover lá, começaram a orar em outras línguas, e as pessoas que estavam do lado de fora do salão ficaram perguntando o que é que está acontecendo ali, e uns ficaram impressionados, daqui a pouco começaram outras pessoas a zombar. Está todo mundo embriagado. Aí Pedro se levanta e diz assim, olha, não está ninguém embriagado aqui. Isso aqui que aconteceu foi o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias, eis que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens profetizarão, e os vossos velhos sonharão.
Irmãos, os últimos dias acabaram? A profecia se concretizou por completo? A profecia diz: eu derramarei do meu espírito sobre toda. Não é sobre Pedro que está pregando, não é sobre a mina do louvor, ou o guitarrista que está ali tocando uma bênção. É sobre toda a carne. Toda. É por isso que a palavra diz, que Jesus disse que quando o evangelho for pregado a toda criatura, toda língua, toda tribo, toda nação, então ele voltará. Irmãos, quando o Espírito for derramado sobre toda a carne, quando toda a carne for ungida, selada com o Espírito Santo, quem quer desejar isso, irmãos? Quem deseja isso? Irmãos, a unção de Deus é o que nos faz permanecer firmes no caminho. Irmão, se não fosse a unção de Deus, quem estaria aqui essa noite? Até aquelas pessoas que estão nos visitando porque foram atraídos pela unção. É por isso que o apóstolo Paulo diz assim, lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Irmãos, porque existem pessoas que se afastam da igreja, se afastam da comunhão, se afastam do Senhor, porque elas permitem que o Espírito seja apagado. Essas pessoas desprezam a unção. Quem está aqui está entendendo o que é unção? Irmãos, quando nós desprezamos a unção, a gente começa a morrer na fé. Morrer na fé. E a única coisa que nos mantém aceso é a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Pedro, o que é galardoador? O que é galardão? Esse galardão que está falando? Está falando de presente. O presente é receber a resposta da busca. Ele é galardoador daquele que o busca. De que forma é esse galardão, é esse presente? É ele se permitir ser encontrado. Não tem como a gente se encontrar com o Senhor sem fé. Nós só estamos aqui pela fé. A gente está aqui, graças a Deus, pelos ventiladores, mas a gente está aqui com calor, a glória a Deus. Mas a gente está aqui porque a gente crê que, e a gente espera receber algo do Senhor. Quem aqui espera receber algo do Senhor? Mas, irmão, vocês vão receber. Eu estou falando aqui um monte de coisa. Aí uma parte do que eu falo vai para uma pessoa, outra parte do que eu falo vai para outra, outra parte do que eu falo vai para outra pessoa, e cada um vai pegando sua porção. Isso é a unção que vai encontrando corações desejosos. Irmãos, não tem como a gente criar expectativa no Senhor e não ser respondido. Quando nós geramos expectativa no Senhor, nós somos respondidos. Agora, irmão, quando a gente não tem expectativa, nós não podemos levar as coisas no automático. A unção é muito poderosa para que a gente desperdice ela. Muitas vezes a gente vê aqui pessoas se entregando, aí se joga no chão, aí dá pulo, aí bota a mão para cima, aí chora, aí recebe, diz assim, aí muita gente olha para ele e diz assim: precisa de tudo isso? Besta, tu está deixando de receber. Ele ali está recebendo, a parte dele é a tua que não quer. Porque para a gente receber algo de Deus, a gente precisa ter expectativa. Expectativa. Aí muitas vezes a gente diz assim: ó, Deus está em silêncio. Aí está Pedro aqui dizendo assim: olha a unção. E você dizendo: Deus está em silêncio. E Pedro: olha a unção. E Deus, sabe o que Deus está dizendo para você que pensa que Deus está em silêncio?
busque a minha unção. Essa vai ser a sua porção todos os dias. Irmãos, Deus não nos salvou para a gente ficar somente vindo para a igreja. Deus nos salvou para que a gente tenha comunhão com Ele todos os dias. Diga, eu preciso ter comunhão. Aleluia. Vocês lembram que eu falei do poder que Deus deposita sobre 3 tipos de pessoas, não foi? 3 tipos de pessoas. Na Nova Aliança, também existem funções que Deus deposita uma unção específica para que essa pessoa desenvolva uma ação. Talvez aqui existam pessoas aqui, sei lá, eletricista. Tem aqui algum eletricista? Tem? Ali, ó, Glória, Marivaldo, glória a Deus. Tem aqui agricultor, tem irmão Edmilson. Tem aqui professor? Tem, Clara, Pedro, Itamar, Rita e outros. Vamos lá, pedreiro, tem pedreiro, Rafael. Vendedor de perfume, olha, Tiago, Deise, vendedor no geral. Muitas vezes a gente está no nosso trabalho, nas nossas funções, e a gente sente algo pesado, ou muitas vezes a gente não está conseguindo desenvolver bem aquilo que a gente foi chamado para fazer, ou aquilo que a gente está fazendo. Mas olha, a palavra nos confia que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor, com a unção dEle, Ele pode fazer você desenvolver com mais leveza aquilo que naturalmente você gastaria muita força para fazer. Diga, o Espírito Santo, Ele é criativo. Ele nos ensina a ser criativo. Veja, Deus é criador, gente. Deus é criador, não é? Ele criou o céu e a terra e tudo nela há. E a Bíblia diz que Ele nos fez imagem e semelhança dEle. Por que você acha que o ser humano ele é criativo por essência? Muitas vezes o diabo ele quer jogar encargo aos homens para que ele comece a agir pelo automático. Você para ver lá quando o faraó não queria deixar o povo de Israel sair do Egito, ele aumentou a quantidade de trabalho para que eles não pensassem em outra coisa a não ser trabalhar. E muitas vezes a gente está lá no nosso trabalho, a gente dá de tudo, faz, a gente assim, eu não estou saindo do canto. Diga, o Espírito Santo, Ele é criativo. Diga, a unção me ensina todas as coisas. Muitas vezes a gente não está levando uma vida leve porque a gente não está deixando com que o nosso professor Espírito Santo nos ensine todas as coisas. Então a gente começa a agir com a força do nosso próprio braço. Onde a unção, ela sopra no nosso ouvido, olha, faz assim, assim, assim. E você vai ser bem sucedido. Sabe, eu quero trazer isso para o nosso mundo, para nossas atividades cotidianas, porque o nosso Senhor, Ele não quer que a gente seja ungido somente aqui. Ele quer que nós sejamos ungidos em tudo que a gente fizer. Existe a possibilidade de não se fadigar com aquilo que está sendo feito. Eu estava com um monte de coisa, eu estava trabalhando, estava estudando na pós-graduação, aí estava com a loja ali, aí estava com a loja lá no Bairro Novo, aí o Espírito Santo disse, passa a loja. Senhor, foi você que me deu. Mas Senhor, você disse que eu ia ser próspero. Ah, irmão, quando eu fiz isso, uma chave mudou. Puf. E agora eu estou... Aí o diabo vai e joga outra coisa, né?
Porque se a gente é crente, cristão, filho de Deus, nascido de novo, e a gente não é perseguido pelo diabo, tem alguma coisa errada. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Diga, ele deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também havia descido até as profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. É por isso que Jesus ele é Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele enche tudo. É por isso que ele é a plenitude de tudo. O Senhor Jesus, ele é a plenitude de Deus. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. E ele, veja só, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aquilo que Jesus era, ele distribuiu para a igreja. Porque ele só pode distribuir aquilo que ele é. Jesus foi apóstolo, ele foi profeta, ele foi evangelista, pastor e mestre. Então é por isso que ele pode distribuir isso para nós que somos igreja hoje. É por isso que muitas vezes a gente vai olhar para o corpo da igreja e vai identificar, nossa, Levinho é evangelista, junto com Sayonara. Evangelista nata. Irmão Edmilson, se for na segunda-feira, ele está na feira, pregando o evangelho. Ele tem uma predisposição, por quê? Porque o Senhor depositou sobre ele uma unção para ser evangelista. Assim como daqui no nosso meio, eu creio que em nome de Jesus surgirão pastores, surgirão mestres, apóstolos, profetas. E Deus, ele vai derramar unção poderosa sobre essas pessoas para realizar essa função. Vamos continuar o texto. Qual é o objetivo disso, Pedro? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, Deus ele derrama uma unção sobre nós com um objetivo. Ele distribuiu os dons do apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para que a igreja seja edificada. Mas Pedro, eu não sou nenhum desses aí. Eu não sou nem pastor, nem mestre, nem evangelista. Mas você tem o ministério da reconciliação. Diga, eu fui reconciliado pelo Senhor. Diga, Deus se fez pecado para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Unção para realizar aquilo que Deus me chamou para fazer. Aí Marivaldo diz, mas Pedro, eu não sou nem pastor nem nada disso. Mas então Deus te chama para ser eletricista, cheio do Espírito Santo. Quando você chegar nas casas onde você estiver, a presença, a unção que está em você vai tocar as pessoas que lá estão. Sabe por quê? Porque você é sal da terra, você é luz do mundo. Está lá Isaquiel, está lá trabalhando lá na obra. Aí chega alguém perto dele, bicho, tem um negócio diferente. O que é que isso tu tem? Tu diz, é unção. É unção. A Bíblia diz que Jesus Cristo ele chegou lá em Gadara. Quando Jesus Cristo chegou lá em Gadara, a Bíblia diz que os demônios se manifestaram. Jesus não disse, sai dele. Jesus não disse, sai desse corpo aí que não te pertence. Ele só chegou. E a unção que estava em Jesus fez se manifestar os demônios que lá estavam. Porque nós que somos luz do mundo, onde nós chegamos, as trevas se dissipam. Onde nós chegamos, as trevas se dissipam. Onde nós chegamos, as trevas se dissipam. E nós precisamos reconhecer isso, Marcos. João. Lelé, nós precisamos reconhecer isso, o que o Senhor fez em nós. O que o Senhor fez em nós, Reginho, foi algo muito poderoso, meu irmão. Nós não podemos desperdiçar aquilo que Deus depositou sobre nós. Custou o preço de sangue. Foi o preço de sangue que custou ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos conquistou, ele não se entregou até a última gota de sangue para que a gente entre como miserável.
Miserável é Satanás, está repreendido. Ele é miserável. E ele quer que a gente ande que nem ele, que é miserável, está repreendido. Muitas vezes nós, enquanto crentes, a gente está dando mais ouvido ao diabo do que a Jesus. Mas Pedro pode falar de diabo na igreja, não, e a gente vai falar de quê? A gente precisa alertar o povo. Nós éramos oprimidos pelo diabo quando a gente andava vagando pelo mundo perdido. A gente andava sem unção. Mas uma vez que nós fomos encontrados, agora a gente anda diferente. Porque foi para isso que Ele nos chamou. A gente só precisa reconhecer e receber. Não perguntar, Jesus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser? Só precisa receber, porque é de graça. Gente, vocês ficam perguntando, quando alguém vem te dar um presente, você vai perguntar, por que tu me desse presente? A gente não pergunta. Aí chega alguém querendo dar um presente. Toma um presente, toma. Receba em nome de Jesus. Vai perguntar por que eu te dei? Só recebe. Mas por que está me dando presente? Quem aqui pode dar um obrigado a Jesus pela salvação? Quem aqui pode agradecer ao Senhor pela unção? Obrigado, Pai, pela tua unção. Diga, obrigado pela sua unção. Pela graça, pelo amor, pela fidelidade. Irmãos, a gente pode se levantar de manhã e já dando graça. Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela sua unção. Eu sei que hoje vai ser um dia maravilhoso. Irmãos, nós precisamos declarar sobre o nosso dia. Mas a gente já vai dormir dizendo assim, amanhã vai ser terrível, amanhã vai ser, tá repreendido. Muitos de nós faz isso. Amanhã vai ser. Fala ou não faz? Vai. Mas a gente precisa mudar o vocabulário, amanhã vai ser uma bênção. Porque eu tenho a unção. Diga, eu tenho a unção do santo. Eu tenho a unção do santo, aleluia. Tem mais, meu irmão? E ainda tem um tempinho ali. Aleluia. Você quer receber mais? Vamos lá, aleluia. Oh, glória. Vamos abrir Mateus 28, versículo 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Vamos lá. Ô, Bagui, você está transbordando. Glória. Então Jesus aproximou-se deles, dos discípulos, e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. O que foi que ele disse? Me foi dada toda a autoridade, no céu e na terra. Portanto, vão. Quando ele diz assim, vão, irmãos, a Bíblia diz, ele está dizendo o seguinte: eu já te dei a capacidade. Ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada. E olha, eu estou te dando uma procuração no meu nome. Irmãos, se Jesus nos deu o nome dele, é para a gente usar. Mas a gente só quer usar o nome de Jesus na igreja. Não! O nome de Jesus nos foi dado para que a gente viva uma vida bem-sucedida. E Pedro quer viver uma vida bem-sucedida. Está diante de Deus, cumprindo nosso propósito aqui na terra. Ele já nos deu aquilo que a gente precisava. Marcos capítulo 16, versículo 15 diz o seguinte: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado, será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aqui não está dizendo assim, talvez seja ou talvez faça. Está dizendo assim, isso vai acontecer. Por quê? Porque ele já depositou sobre nós a capacitação que nós precisávamos. A gente só precisa crer, receber e colocar em prática.
Irmãos, tem muita gente por aí pensando que ser cristão é ser um bom cidadão. Não é somente ser um bom cidadão, é preciso ser um bom cidadão, amém? Mas ser cristão não é somente ser um bom cidadão. Para ser um bom cidadão, eu já falei isso um monte de vezes por aqui já. Para ser um bom cidadão, o budista é, sim ou não? O espírita pode ser um bom cidadão também? Pode. Da Umbanda pode ser um bom cidadão? Pode. Cumprir as leis, fazer tudo certinho, andar bonitinho, engomadinho e tal. Pode. Então, o que é que diferencia o cristão dos outros? O que é que nos diferencia de todos os outros povos da terra? O irmão Edmilson disse hoje: existe uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Existe uma diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Irmãos, o Evangelho, ele não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Tem muita gente aqui capacitada que pode chegar aqui, pegar um sermão e falar coisas maravilhosas. Mas o Evangelho é demonstração de poder. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi ungido e andava por todo canto fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. O Evangelho é demonstração de poder do alto. Por isso que Jesus Cristo, quando veio para a terra, ele ressuscitou os mortos, ele expulsava os demônios, ele curava os enfermos, libertava os cativos, ele dava voz a quem não tinha voz. A unção faz isso. Nós, como filhos de Deus, precisamos fazer a mesma coisa. Nós precisamos crer no Evangelho. A gente diz assim: não, porque era Jesus que ressuscitava. Não, irmão, Jesus Cristo depositou sobre nós algo muito poderoso, a gente não pode desperdiçar. Irmãos, tem um monte de gente perdida por aí pelo mundo. Muita gente perdida. E o Senhor, Ele quer nos dar palavra de conhecimento a respeito da vida dessas pessoas, para que nós o alcancemos. E essas pessoas digam assim: isso aí só pode ter sido Deus. Como é que Ele sabe da minha vida? Ele nem me conhece. Ele nem sabe o que eu estou passando. Ele nem sabe o que eu estou vivendo. Como é que Ele sabe disso? Mas para isso a gente precisa considerar a unção. A gente precisa atar isso no nosso coração, sabe, gente? Atar e valorizar isso. Valorizar aquilo que o Senhor nos deu de mais precioso, que faz sua presença habitando em nós. É Ele que vai dizer assim: olha, fulano está precisando de cura. Eu já depositei sobre você aquilo que você precisa. Vá lá e cure ela. Irmãos, a Bíblia diz que a sombra de Pedro, Jerry, a sombra de Pedro curava. Não fala que era Jesus na sombra de Pedro, era a sombra dele. Porque ele era ungido. E nós podemos aumentar a unção, ou nós podemos apagar a unção. A unção que está em nós, ela pode crescer, mas também pode diminuir. Vai ser diante da nossa dedicação. Sabe por quê? A salvação é de graça, irmãos. Diga, a salvação é de graça. Foi Jesus que pagou o preço. Mas crescer espiritualmente é esforço. A gente precisa se esforçar, irmãos. Se esforçar, buscar na palavra, meditar, em jejum, em oração. Mas Pedro, eu não consigo jejuar todo dia. Eu também não consigo jejuar todo dia, mas a gente jejua o máximo que pode, que consegue. Aí eu já sou mãe, mas sou jejuar todo dia. E fica só o palito, né, irmã Judita? Eu estava vendo um depoimento de um irmão que jejuou, ele perdeu, foi 40 quilos, parece. Misericórdia. Parece 40 quilos, ficar com 40 tem 80. Misericórdia. Eu ia estar de frente, parecia que estava de lado. Sabe, irmão, nós precisamos zelar pelo que o Senhor nos deu. Amém? Zelar. Ter zelo. Ó, irmão, se liga nisso agora, vê só. 1
1 João capítulo 2, e o versículo 27 diz o seguinte: quanto a vocês, diga, quanto a mim, a unção que recebi permanece em mim. Olha, tá vendo? E não preciso que alguém me ensine, mas com a unção que eu recebi, que é verdadeira e não é falsa, ensina acerca de todas as coisas e permanece em mim, assim como Ele me ensinou. Sabe, nós precisamos ler a palavra, irmãos. A gente está em casa, meditando na palavra. A gente precisa pegar aquela palavra, ler, pegando para nós aquilo. Ali está falando do coletivo. Falando do coletivo. Vocês receberam, ou seja, todo mundo recebeu a unção, né? Mas nós precisamos pegar isso. Assim, Ele me deu. Isso é o de mais precioso que eu tenho. Peguem na mão do outro aí, por favor. Aleluia. Se cada um aqui tem unção, porque Ele colocou e não tira de volta, Ele não rouba aquilo que Ele colocou. Imagine o quanto de unção que tem aqui reunido. Isso aqui é a unção coletiva. Nessa unção coletiva existe um poder muito glorioso. Agora, eu gostaria que vocês, com as mãos dadas, começassem a orar ao Senhor. Fechemos os olhos. Orar ao Senhor aquilo que tem inquietado o seu coração. E que você comece a dizer a Ele aquilo que você sente dizer a Ele. E nesse momento você vai sentir uma unção muito poderosa. Existem pessoas aqui que vão começar a chorar através do que estão sentindo. Mas isso é a unção que está fazendo isso. Algumas pessoas vão sentir um queimor assim na sua barriga, porque o Espírito Santo está dentro de você, ele começa a chacoalhar dentro. Mas é a unção operando, amém? Pai, eu oro em nome de Jesus para que a tua igreja vivencie essa unção poderosa de forma mais forte ainda. Pai, em nome de Jesus, aumenta mais, Senhor. E isso seja como sinal daquilo que você está fazendo no meio do teu povo. Nesse momento, se você é baseado com o Espírito Santo, você vai começar a orar em outras línguas, amém? E essa unção vai aumentar. Obrigado, Pai, pela sua unção, pela sua presença gloriosa. Nós nos submetemos à sua presença, Jesus. Nós nos submetemos à sua unção. Pai, encontra, Pai, com a tua unção aquelas pessoas que estão aflitas, que não estão entendendo, não estão discernindo os dias atuais. Encontra, Pai, essas pessoas e trata no mais profundo do ser delas. Pai, em nome de Jesus, se existir alguma enfermidade aqui nesse momento, que a tua unção, Pai, rompa com essa enfermidade agora, em nome de Jesus. Pai, se existem pessoas enfermas aqui agora, nós, pela unção coletiva da tua igreja, nós concordamos, repreendido em nome de Jesus.
Que toda dor de cabeça seja repreendida em nome de Jesus. Que toda dor nas costas seja repreendida em nome de Jesus. Que todo câncer caia por terra agora em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai, nós cremos que você levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre você, Pai. Nós não pegamos aquilo que você levou sobre si, Pai. Aleluia. Pai, nesse momento eu oro por batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas sendo cheias do Teu Espírito Santo, cheias do Espírito Santo, cheias, transbordando, cheias do Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Pai. Oh, obrigado, Jesus. Comece a agradecer ao Senhor por esse momento. Dê graças a Ele. Seja grato pela unção. Seja grato pela unção. Seja grato pela unção. Isso é tudo que nós temos, Pai. Nós temos a Sua presença. Isso é o mais precioso que nós temos, Jesus. Nós temos de mais precioso é a Sua presença gloriosa, Jesus. Oh, Pai. Nós valorizamos a Sua presença. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Oh, rebra bra bra rara catala store bre 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 shara cararararas. Derecante rara store bra no de cala la 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 la. Poco bro 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 stere bre 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 da 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 da. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você.
mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Na fé, na paz do Elohim, Shaddai, Adonai se manifestará. Obrigado, Jesus. Yahvé. Glória a Jesus, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero fazer uma pergunta neste momento. Há alguém entre nós nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Tem uma pessoa entre nós que quer aceitar Jesus como Salvador? Aleluia! Vem à frente. Vem à frente. Tem mais alguém entre nós? Aleluia. Aleluia! Aleluia. Tem mais alguém nessa noite? Quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua alma? Só Ele que pode salvar. Só Ele salva, ninguém mais. Ou alguém que está passado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar? Tem alguém assim nessa noite aqui entre nós? Se tiver, bem à frente. Tem alguém desviado dos caminhos do Senhor e quer voltar nessa noite? Aleluia. Glória a Deus.